Quem não está, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Já está aberta pelo que eu estou ouvindo do manusear das páginas. Então nós vamos ler no capítulo 22, o versículo 3, 4, 5 e 8. Aí depois a gente vai para o 23, o capítulo 23, e lê o versículo 2, 3, 4, 5, pula para o 21, 22 e 25. Tá bom? Mas como eu vejo que a maioria aqui também está com revista, isso é um facilitador. Vamos lá então? Diz assim a leitura bíblica em classe. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que os odeiem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Capítulo 23, versículo 2. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se retirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Versículo 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, que está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Versículo 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Amém? Ainda em pé, quero convidar o pastor Márcio e desejar a todos uma boa aula. A paz do Senhor a todos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez falamos contigo em oração, agradecendo pela manhã a oportunidade de nos reunirmos na tua casa para estudar a palavra. Agradecemos pela vida de todos que aqui estão e pedindo que nos abençoe. Abençoa todas as classes, a todos os professores, que possam ser bem-sucedidos, que a matéria, o estudo seja compreendido por todos
e que possamos levar lições para a nossa vida e praticá-las constantemente. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, antes de iniciar aqui, eu vou só dar uma liberdade para vocês. A máquina ali do ar está ligada aí no meio, né? Então, eu sei que em alguns lugares esse ar cai e fica gelado, né? E em outros lugares você não recebe ar nenhum. Então depende de onde você está. A liberdade que eu quero dar é o seguinte: se você estiver num lugar que essa máquina está gelando demais, pode levantar e vir. Ó, tem aqui lugar, aqui não está pegando água, aqui do lado, aqui não reservado, você pode vir. E o contrário também, se você estiver aí morrendo de calor em algum lugar, aí está falando, não, eu queria mais fresquinho. Aí você vem aqui no meio, onde esse pessoal está, onde eles estão aqui, é onde o ar pega mais gelado. Está pegando ar aí? Vocês? Tá, né? Aqui está pegando para vocês aqui. Isso, então, se tiver bom aí onde vocês estão, fala, não, eu gosto bem geladinho. Então você fica aí. Alguém que quiser um pouco de água, senta aqui. Quem estiver aí falando, meu Deus, eu venho nessa igreja, eu quase congelo, saio de lá, por exemplo, estou na geladeira. Então você sai daí e vem para vários lugares que tem. Aí acho que atende todo mundo. Aqui, ó, tá vendo? Está desligado. Graças a Deus, acho que já sabem que eu prefiro elas desligadas, então deixar desligadas. Mas aí, então tem opção para todo mundo e todos os gostos. Olha que bom. Amém? Tudo bem? Pode ficar lá, não precisa ter vergonha não. Se quiser mudar de lugar, muda, tá? Vamos lá. Nós estamos estudando aí os livros de reis, as histórias dos reis. Eu sempre digo que é com o objetivo de tirar lições desse período onde o povo de Deus, Israel, Judá, eram governados por reis, por vários anos, vários reis, a gente já viu bastante disso, e o objetivo então é ver essa história desse povo, desse período, e ver onde eles acertaram, onde eles erraram, e com essas lições aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, para a gente, onde eles erraram, a gente não errar, e onde eles acertaram, a gente copiar. Isso porque, embora essa história se passou em entre 1000 anos antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo, é mais ou menos esse período, de 1000 antes de Cristo até 500 antes de Cristo é o período dessa história do livro dos reis. Então, embora seja lá tão antigo, mas o ser humano é a mesma coisa em qualquer época, né? Muda a tecnologia, os costumes, mas o comportamento humano é a mesma coisa. Por isso que dá para a gente tirar lições. Hoje, nós estamos na penúltima lição do trimestre, a próxima já encerra. Então, hoje nós vamos falar sobre o reinado de Josias. Teve muitos reis, e esse rei aqui foi colocado em destaque porque ele foi o último rei fiel a Deus no reinado de Judá, no reinado do povo de Deus. Ele foi o último rei obediente. Na próxima lição a gente vai ver que teve mais alguns reis depois, mas obediente a Deus, fiel, temente ao Senhor, esse foi o último nessa história. E a gente vai ver um pouco da história dele e o que a gente aprende com isso. Mas antes de falar do rei Josias, que é a lição de hoje, eu quero só recapitular um pouco para chegar no contexto de Josias, né, para chegar em como ele estava. Eu quero voltar um pouquinho, primeiro perguntando, na lição passada, domingo passado, qual foi o rei que nós estudamos? Qual foi? Pode olhar na lição aí, qual foi o domingo passado? Ezequias foi o rei, tá? Abre aí a Bíblia, vamos, sempre essa parte, é aquilo que eu digo, né? É bom vocês verem na Bíblia onde está,
para vocês não ficarem só na revista aí, ver a fonte, que é a Bíblia, e saber se localizar e entender, e você mesmo conferir. Abre aí, 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Aí você mantém a Bíblia aberta, que nós vamos folhear aí um pouquinho, durante toda a aula, nós vamos folhear aí algumas coisas para a gente tirar essas lições e saber onde está tudo, né? Está vendo 2 Reis, capítulo 18, a gente está chegando no fim dessa história. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre o reinado de Ezequias. Você olhando em 2 Reis, capítulo 18, no título aí, fala sobre quem? Sobre quem? Ezequias, exatamente, porque é aí no capítulo 18 que começa a falar sobre Ezequias. Se vocês lembrarem da projeção que eu trouxe, hoje eu não trouxe, tá? Hoje eu não trouxe aquele quadro, porque eu acho que o que eu tenho para falar hoje não precisaria daquela projeção toda, né? Mas se vocês lembrarem, na aula passada a gente reviu vários reis antes de chegar a Ezequias. Antes disso, o rei Ezequias foi um bom rei ou um mau rei? Foi bom ou foi mau? Bom ou mau? Bom, tá bom. Então, exatamente, foi um bom rei. Quando diz que foi um bom rei, por que a gente diz que ele foi um bom rei? Porque ele deu dinheiro para o povo? Não. Por que ele foi um bom rei? Porque fez bastante viaduto, estrada, foi isso? Não. Foi porque ele era um rei obediente a Deus, tá? Então Ezequias foi um bom rei. Vocês devem lembrar que antes de Ezequias, lembra daquela projeção que eu coloquei o nome de vários reis que foram antes de Ezequias? Ezequias foi um bom rei, obediente a Deus. Mas antes tinha vários reis que a caixinha com o nome deles estava tudo de uma cor alaranjada. Vocês lembram por que esses reis antes de Ezequias, todos eu coloquei ele numa cor laranja? Por que era? Por que eles estavam com uma corzinha laranja na aula passada? Lá, nossa irmã lembrou bem. Porque esses reis, há um período de mais ou menos 150 anos aproximadamente, antes de Ezequias, teve vários reis. Um assumia, reinava, morria, assumia o filho e assim vinha. Vários reis durante 150 anos. E esses reis, eu tinha colocado naquela cor laranja, se vocês lembrarem bem, era porque eles começavam bem e terminavam mal. Lembra que eu falei bastante isso? Começava bem, terminava mal. Quando eu digo começava bem, é porque ele começava como? Obedecendo a Deus. Eles começavam preocupados em ser fiéis a Deus. E acabava o reinado mal, por quê? Porque abandonavam a Deus e partiam para a idolatria. Era isso que acontecia. Então, antes de Ezequias, foi 150 anos de história de reis que começavam fiéis a Deus, passava pouco tempo, eles eram envolvidos pelo povo, pelos costumes e partiam para a idolatria e passavam, além da idolatria, a ser reis injustos, maus. Então, a questão do governo em Israel estava muito relacionado. Você pode pensar assim, mas aí, e o povo? Que não interessa o povo? Não interessa se eles governam, como eles governavam? É só se ele era crente ou não era? Na nossa língua, é só se era crente era bom, se não era crente era ruim. Não era isso puramente. Quando lá mostra esses reis, o que acontecia é que aqueles que eram tementes a Deus, ou fiéis a Deus, eles também procuravam obedecer
a vontade de Deus em todas as áreas. Então, esses que eram preocupados em servir a Deus, eles também, automaticamente, por essa preocupação em o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça, o que Deus considera justo, eles automaticamente, eles faziam um reinado de justiça. Então, o reino prosperava, as pessoas tinham mais condições financeiras, na nossa linguagem, tinha mais escola, tinha mais trabalho, tinha mais emprego, tinha mais salário, tinha rendimento, tinha paz, a segurança era melhor, as coisas melhoravam para a vida do povo todo quando ele era fiel a Deus, pensando o seguinte: não só a fidelidade de ir no culto, é porque ele vivia, os reis, quando eram fiéis, eles viviam preocupados em todos os seus atos serem justos conforme a vontade de Deus. Então o reinado era um reinado bom porque ele se preocupava com a vontade de Deus, servia a Deus e aplicava isso no governo, sendo um rei justo com as pessoas, e havia desenvolvimento. Então, antes de Ezequias, 150 anos de vários reis que começavam obedientes a Deus, mas com o passar do tempo eles se corrompiam, eles ficavam na linguagem que você conhece bem, viravam políticos corruptos, eles se tornavam corruptos, eles eram levados então à idolatria, abandonavam a Deus, serviam aos outros deuses, e junto com isso eles também começavam a explorar os pobres, começavam a cobrar impostos mais altos, começavam a ser injustos no julgamento, beneficiar as pessoas que não tinham direito. Aí com isso também eles acabavam tendo atritos com outros países e entravam em guerras. E Deus também, como eles não tinham compromisso com Deus, Deus falava: então vocês querem viver do jeito que vocês querem? Então se virem aí. Aí Deus não protegia mais eles. Quando eles eram atacados, eles tinham muito sofrimento nas guerras. Então era isso que caracterizava um bom ou mau rei. A Bíblia mostra em ser fiel ou não fiel a Deus, mas isso estava sempre junto o bem-estar do povo. Isso se refletia não só em dizer: eu temo a Deus, fé e obras, igual eu falo lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, fé e obras. Não adianta só dizer que teme a Deus e a vida não refletir isso. Não adianta dizer que teme a Deus, vai à igreja, mas no dia a dia, nos seus negócios, nas coisas que faz, ele não vive conforme a vontade de Deus. Isso é simplesmente inútil. E é o que acontecia nesses reis. Então, quando eles eram fiéis em tudo. E isso era bom para o povo. Quando eles abandonavam a Deus, eles abandonavam a justiça em todas as áreas. E isso era ruim para o povo. Tá? Foram 150 anos de reis que no final foram maus, ruins. E isso foi entrando na vida do povo. Quando chegou em Ezequias, que foi da aula passada, esse Ezequias foi um rei que mudou isso. Ele assumiu e ele falou: olha, nós estamos em miséria, nós estamos sofrendo, nós estamos passando necessidade, o nosso reino está fraco, tudo está fraco porque a gente abandonou a Deus. E Ezequias, como um rei fiel, ele pegou e o que ele fez? Mandou destruir todas as estátuas de idolatria, mandou expulsar os sacerdotes idólatras. Ele fez uma limpeza e chamou o povo a servir a Deus. Amém? Vocês lembram disso? Amém? Então Ezequias foi um rei que fez essa limpeza, falou: eu quero ser fiel a Deus, mandou destruir tudo que era templo, que era estátua, que era idólatra. Com isso, quando você olha, está lá no capítulo 18, certo? Olha lá na Bíblia, capítulo 18, ele faz isso. Quando vai lá no versículo 13 do
capítulo 18, tem um título para mim. Qual que é o título que está para vocês aí? No meu está Senaqueribe invade Judá. Tem isso para vocês? No versículo 13? Então, quando Ezequias, depois de 150 anos de maus reis, ele resolve fazer uma limpeza em Israel. Justo nessa época, vem Senaqueribe, que era da Assíria, invade Judá, invade o reinado. Nessa época, eles já tinham destruído o Israel, que era o outro país, né? Que eram 2 países. Então Israel já tinha sido destruído e só estava Judá no reinado de Ezequias. O Senaqueribe era do mesmo povo que tinha destruído Israel e agora atacou Judá. O que chama atenção aqui é que esse Ezequias, pela sua fidelidade a Deus, ele, olha aí na sequência aí, no capítulo 18, a partir do versículo 13, mostra que a Síria, que já tinha destruído Israel, agora estava atacando Judá. Aí, no capítulo 19, então aí, 19, Ezequias ora na casa do Senhor, não é isso que está? Então, Ezequias, por ser fiel a Deus, quando a Síria, Senaqueribe, atacou, e ele olhou e falou: Israel já era, agora só estou eu aqui, eu sou fraco. Ele vai e pede ajuda a Deus, porque ele não tinha como vencer esse exército que estava atacando. Ele, fiel a Deus, ele foi e orou a Deus. Lá no versículo 20, na minha Bíblia, pelo menos tem um título aqui, tem para vocês aí? Oi? Isaías conforta a Ezequias. O que acontece? Isaías era um profeta e Deus respondeu a oração de Ezequias através do profeta que foi e disse para Ezequias: fica tranquilo, eu vi sua oração, você é fiel a mim e eu vi que você está em aperto, pode deixar essa luta comigo, que você não vai precisar lutar. Eu vou dar um jeito nesse exército e eles não vão destruir Judá, não vão destruir o seu reinado e eu vou livrar vocês disso. Foi essa mensagem que Isaías trouxe. E assim, lá no versículo 35, estão acompanhando aí? 35, Deus fere os assírios e livra Judá. Aí o que acontece? Deus de verdade vem com um anjo lá no meio do exército da Síria. 185 mil soldados morreram sem ninguém atirar nada. Eles morreram, caíram mortos lá. E o rei da Síria pegou e foi embora. Falou: eu estou numa enroscada aqui. Foi embora e então Judá foi salvo da Síria. O reino de Israel já tinha sido destruído, era a vez de Judá, e Judá só não foi destruído, vamos dizer assim, deveria, porque eu falei que foi 150 anos de desobediência, não foi? Quando chegou no reinado de Ezequias, já tinha destruído a Síria, já tinha destruído Israel, agora tem que destruir Judá. Por que não destruiu Judá? Por quê? Por causa da fidelidade, da fé, da obediência de Ezequias. Certo? Amém? Então veja aqui. Alguém fiel a Deus, na hora do maior desespero, a gente tem com quem contar. E lembra que a gente viu que em relação a Ezequias, ser fiel a Deus não impede que os problemas venham. Afinal, quando Ezequias resolveu limpar toda a idolatria, aí de repente aparece esse exército para atacar eles. O problema não foi eliminado. Não é porque Ezequias era fiel a Deus que isso livrava ele de qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer problema. Não, esses problemas vinham. A diferença é quando o problema vinha, Ezequias reconhecia que ele não tinha força, ele, com fé em Deus, ele pedia ajuda e Deus vinha e socorria.
Isso não ensina alguma coisa para a gente? Então, a fidelidade nossa não nos livra de dificuldades no trabalho, na escola, na família, não nos livra de dificuldade, mas certamente nos dá a condição de clamar a Deus e Deus nos socorrer. Amém? Certo? E aí, seguindo, isso aqui eu estou só retomando para chegar lá em Josias. Aí no capítulo 20, o meu título aqui diz: Ezequias adoece. Ele ficou doente. Quando ele fica doente, Isaías, o profeta, vai lá e fala: ó, se ajeita porque você vai morrer. Olha que profecia que ninguém gosta de ouvir, né? Isaías foi e falou: Ezequias, você vai dar essa doença, você vai morrer. Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias foi, orou a Deus e, na nossa linguagem, falou: oh meu Deus, eu fui tão bom aqui, fui tão fiel, aí vem dizer que eu vou morrer, quebra essa para mim, me dá mais um tempo, pelo menos, né? Vai assim, agora que eu estou fazendo as coisas boas, que o negócio está engrenando, aí eu vou morrer. Aí assim, a minha fidelidade, tem misericórdia de mim. E Ezequias, na sua fidelidade, o que Deus fez? Atendeu o pedido de Ezequias. Primeiro já tinha livrado do exército invasor, e agora ele vem e atende Ezequias, e Ezequias é curado daquela doença. E com isso Ezequias, alguém que lê bastante a Bíblia, diz para mim: quanto tempo mais de vida teve Ezequias? Ezequias tinha essa doença, era para morrer, clamou a Deus, Deus falou: ok, vou te curar, vou te dar mais alguns anos de vida. Quantos anos a mais Ezequias viveu? 15 anos. Ah, que bom. 15 anos. 15 anos ele viveu a mais. Com esses 15 anos de vida a mais, nesses 15 anos ele teve um filho. E esse filho se chamou, alguém consegue dizer quem foi o filho de Ezequias? Manassés. Isso, Manassés. Então, segue a história aqui. Ele viveu mais 15 anos e depois morreu, porque o homem não é eterno, né? Ele morreu. Nesse período ele teve esse filho Manassés. Bom, de Ezequias, que a gente viu a aula passada, a lição que a gente viu é essa fidelidade a Deus, que mesmo ele, depois de tanto tempo de, 150 anos de maus reis, de um povo desobediente, por causa da obediência a Deus, eles foram, tanto o povo foi salvo da invasão da Síria, da destruição, quanto Ezequias foi salvo da morte por mais 15 anos. Então foi uma bênção para ele, pessoal, e para o país. Ok? Isso pela sua fidelidade. Nasce Manassés nesse período de 15 anos. Aí Manassés assumiu esse trono. Aí vai lá no capítulo 21. 21, estão aí? Sim ou não? Sim, eu quero que vocês falem para vocês não dormirem. Fica acordado aí. Se estiver dando sono e você não falar, aí você vai roncar. Não ronque. Ao invés de roncar, sei lá o que, mas sim. Então, dá essa aí. Capítulo 21. Vocês estão acompanhando 21. Diz aqui: a impiedade de Manassés e as ameaças a Deus. Ezequias foi um rei fiel e Judá foi salvo da Síria, e Ezequias também foi salvo da doença, viveu mais 15 anos pela sua fidelidade. Fala para mim, o filho de Ezequias, baseado nesse exemplo, não era para ser fiel a Deus? Não era para falar: olha, meu pai, quanta bênção teve através da fidelidade a Deus? Então, olha, é bom ser fiel a Deus, vou seguir no mesmo caminho. Não era lógico acontecer isso? Mas cabeça de gente
é um negócio, né? Cabeça das pessoas e as decisões das pessoas, eu diria, chega a ser até inexplicável. Já viu que às vezes tem pessoas, famílias muito boas, até pode ser a sua ou outra que você conhece, não importa, que os pais equilibrados, a família dá o estudo, dá a moradia, dá a condição, pode não ser rico, mas é um lar, assim, vamos dizer, estruturado, não tem nada, não tem ninguém lá agressor, não tem ninguém ignorante, é uma família, você olha e fala, uma família boa no sentido de que está tudo certinho, tudo bem, mas vocês já viram que às vezes acontece que mesmo numa família assim, aparece um abençoado lá no meio, que só dá dor de cabeça? Já viram isso acontecer? Aquele filho que você olha e fala, meu Deus do céu, o que acontece? O pai, a mãe, os demais irmãos, tudo gente boa, tudo gente que eu conheço, não tem nada para falar de mal, nada para você achar de problema, e o filho, a filha, enfim, da casa vira uma dor de cabeça, vira um estorvo, vira um problema. Você já deve ter visto isso acontecer. Pois então, isso que acontece hoje, há 500 anos antes de Cristo, mais de 500 anos antes de Cristo, aconteceu na casa de Ezequias. Ezequias, fiel a Deus, abençoado, tudo bem, tem um filho Manassés. E o Manassés, mesmo tendo toda essa visão, mesmo tendo todo esse testemunho, ele resolveu ser um dos piores reis de Israel. Ele optou por isso. Aí você me pergunta, pastor, o que explica isso? E eu vou responder para você. Quando você chegar no céu, você chega para Deus e fala, Deus, me tira uma dúvida, o que deu naquele cabeçudo do Manassés para fazer a atrapalhada que ele fez? Porque aquele nó cego não seguiu o exemplo do pai e não fez as coisas direito. Aí você pergunta para ele, por quê? Não tem como a gente entender as escolhas humanas. As pessoas fazem escolhas, por mais que a gente tem que fazer de tudo na sua casa, no seu lar, aonde você estiver, para ser um bom exemplo, para ser fiel, fazer o melhor que você possa fazer. Mas saiba que cada pessoa faz suas escolhas, e essas escolhas, às vezes, não tem nem lógica, não é o que você fala, você não olha e fala, mas o que levou essa pessoa a agir desse jeito? É coisa assim que o ser humano, na sua falha, na sua imperfeição, faz esse tipo de coisa. Manassés, mesmo diante de todo esse testemunho, resolveu ser um rei totalmente mau e desobediente a Deus. Foi, vamos dizer assim, seria o desgosto do pai. Só não foi um desgosto porque o pai morreu. Então Manassés se tornou esse problema quando ele assumiu o trono. Manassés, quando assumiu o trono, aí se soltou. Mas aí o Ezequias já tinha morrido. E isso é de novo algo que pode ser algo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Você, na sua casa, na tua vida, às vezes pode enfrentar situações que você olha e fala, mas meu Deus, onde eu errei? O que eu fiz errado para ter essa dor de cabeça aqui em casa? Onde foi? Aí eu digo para você, às vezes a gente erra, às vezes a gente fala, mas muitas vezes as pessoas fazem escolhas que a gente não controla. Ao você voltando lá para o Éden, Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Não tinha como dizer que foi amizade, nada. Aí Caim e Abel. Abel foi um bom filho e Caim foi um assassino. Aí eu pergunto, será que Eva, Adão criaram mal Caim? Foi isso mesmo? Não, porque o Abel foi um ótimo filho.
foram escolhas. E no caso aqui, Manassés optou por ser um mau rei. Olha só, capítulo 21 que a gente está aí, só para vocês verem. Capítulo 21, versículo 1, vamos lá rapidinho. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Um detalhe, por que ele tinha 12 anos? Olha as contas, quando Deus falou que Ezequias iria morrer, ele orou e Deus falou: ok, vou te dar mais quantos anos de vida? 15 anos. 15 anos. Quando teve 15 anos, nesse período nasce Manassés. E Ezequias viveu mais 15 anos e depois de 15 anos morreu. Ou seja, depois que Ezequias teve mais 15 anos, o Manassés nasceu 3 anos depois. Estão entendendo aí o raciocínio? Então, Manassés assumiu o reinado com 12 anos, porque isso está dentro dos 15 anos a mais de vida que Ezequias teve. Vocês acompanharam aqui o raciocínio? Estão ali, ó. Estão aí? Ó, ligeiro. Aí, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E coisa ruim, né? Coisa ruim, a gente fala, gente ruim não morre, né? O Ezequias, gente boa, aí ia morrer, Deus deu mais 15 anos, mais ou menos assim, foi lá. Agora olha só, quantos? E 55 anos reinou em Jerusalém. O bicho reinou 55 anos e era ruim, mas foi a escolha que ele fez. 55 anos. Versículo 2, aí entra o que nós falamos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações, ou seja, as nojeiras dos gentios que o Senhor desterrara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Ou seja, ele fez tudo que os outros povos faziam. Versículo 3. Agora dá uma ideia do que ele fez. Versículo 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. O que ele fez? Ezequias, fiel a Deus, destruiu. Altos eram os altares de adoração, a idolatria, outros deuses. Ezequias foi e destruiu. O que o filho fez? Que está dizendo aí? Ele olhou e falou: meu pai quebrou esse altar, pois eu vou construir de volta. Parece que era marra. Parece até que era: eu vou contrariar o velho. Queria que ele estivesse aqui vivo para ver isso aqui. Dá a impressão que era assim o espírito dele. Estou mostrando isso para dizer: esse Manassés foi ruim. Então ele fez, não é que ele criou coisas novas, entendeu? Ele olhou e falou: o que meu pai fez? Eu vou fazer o contrário. Eu vou desfazer tudo que ele fez. Então vamos lá, versículo 13. Tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal. Lembra o Baal lá, desde Elias? Esse velho Baal está aí. E fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel. Lembra o Acabe? Acabe foi um amor de rei. Foi o pior rei que Israel teve. E aí Manassés falou: eu vou destruir o que o meu pai fez. Vou destruir e vou copiar o rei pior que teve. Leninha, você vê aqui. Esse cara é burro, né? É teimosia, é desobediência. E se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Quando diz exército do céu, é porque eles adoravam o sol, a lua e as estrelas. Então para eles os astros eram deuses. Versículo 4. Agora, não conformado em fazer isso, versículo 4. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. O que ele fez?
ele, além de reconstruir todos os altares de adoração fora, ele foi dentro da igreja, do templo, que era para Deus. E o que ele fez, que o texto diz? Ele foi lá dentro da igreja, imagina aqui, que nem a gente aqui, e aí fazer aqui um santuário aqui do Axé Labamui. Imagina aqui, coisa da... os nossos irmãos estão arrecadando as ofertas, a gente continua falando. Aí, coisa lá de idolatria, um altar para adorar os santos dentro da igreja. Foi isso que ele fez. E assim ele seguiu. Percebe o comportamento de Manassés? Amém? Tudo bem? Aí, diante disso, e o povo foi na onda. Foram antes de Ezequias 150 anos de desobediência. Ezequias foi fiel a Deus e Deus livrou Israel, livrou Ezequias. Aí você olha e você vê que esse povo teve a experiência de período de desobediência a Deus grande, mas teve a experiência de um rei que foi fiel e como Deus abençoou. Quando vem Manassés, sabe o que o povo faz? Segue Manassés e parte para a idolatria. Então o povo era assim, já estava a desobediência neles, e mesmo que Ezequias fez, em pouco tempo foi tudo por água abaixo. Vocês veem que esse povo é um povo de desobediência. Conclusão disso, eu quero que vocês vão agora no versículo 10. Vamos lá? 10. Acharam aí? Sim. Olha só, bem mencionado aí, a Leuzinha mencionou aqui o versículo 6. Volta lá no 6. Além de colocar o altar dentro da igreja, 6, e até fez passar o seu filho pelo fogo. Aí nem vou continuar aqui. O que ele fez? Ele pegou um dos filhos dele e ofereceu em sacrifício a esses deuses. Isso aí outros reis fizeram no passado e Manassés voltou a fazer. Isso era o nível de coisa que ele fazia. Por causa disso tudo, a gente vai no versículo 10. 10, estão lá? Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: Deus mandou a mensagem, olha a mensagem. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, porque ele teve esse comportamento, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Ou seja, ele fez pior do que, quando fala dos amorreus, era um povo ruim, um povo idólatra, um povo que não tinha nenhum apego a Deus. Aí ele diz, Manassés foi pior do que os outros, dos que os de fora. Versículo 12. Por isso, por causa disso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. É assim, quando ouvir falar, meu Deus, que terrível, que coisa absurda. Sabe quando você ouve uma notícia que você fala, não é possível que um negócio desse aconteceu? Isso é o retinindo as orelhas? O retinindo das orelhas dá o sentido. Imagina você pegar um sino, um ferro, vir na tua orelha e bater o sino. Esse é o retinindo. Aí incomoda, né? É essa a ideia dessa expressão. É quando as pessoas ouvirem Deus falar, quando as pessoas ouvirem o que vai acontecer com Israel, vão falar: meu Deus, como foi isso? Que coisa, que terrível. Versículo 13. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. O que aconteceu com Samaria, capital de Israel? Foi destruída. Não foi destruída por Ezequias, porque Ezequias foi fiel. Aí vem Manassés, abandona tudo. Deus fala: então agora a destruição que foi lá para Israel,
vai vir para vocês. Eu livrei do caso de Ezequias, agora vem. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Aí segue aqui. O que Deus diz? Mandou a profecia dizer: agora, Ezequias foi fiel. Vocês viram como que é ser fiel a Deus? Agora vocês, com Manassés, voltaram à infidelidade. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: chega, acabou minha paciência com vocês, acabou. Então, a partir de agora, o que eu digo para vocês é: vocês vão ser, do mesmo jeito que Samaria, Israel foi destruído e levado escravo, vocês também serão, porque acabou, já não dá mais. Aí você olha e fala: ai, mas eu sempre achei, parece que Deus lá no Antigo Testamento é um Deus mau. Aí lembra que eu falei para vocês? 150 anos de abandono. Um rei é fiel. Eles veem isso, na sequência imediatamente voltam a fazer pior do que antes. Aí Deus, diante disso, o que fala? Chega, agora vocês vão colher o fruto da infidelidade de vocês. Vocês vão ser atacados e levados cativos. É isso que Deus diz no reinado de Manassés. Ok? Amém? Aqui foi decretado que o reino de Judá iria acabar. O reinado de Manassés durou 55 anos. Só que isso não aconteceu daquele momento. Demorou pouco. Aí vem lá no versículo 19. Então lá no 19. Sim? Tem um título aqui na minha Bíblia: Amon é um mau rei e os seus servos o matam. Quem era Amon? Amon é filho de Manassés. Então Manassés reinou 55 anos e foi esse mau rei. E aí Deus manda o profeta dizer: agora chega, acabou, vocês serão atacados e destruídos. Isso ainda, Manassés governou até a sua morte. Assumiu seu filho Amon. Aí vamos ver o que acontece. Amon, versículo 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E quanto tempo aí? 2 anos. Ele reinou só 2 anos, reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, mas não interessa. Versículo 20. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Então, Amon continuou os mesmos erros de Manassés. Versículo 21. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Na sequência, aí o que acontece? Esse Amon foi tão ruim que ele reinou só 2 anos, sabe por quê? Algumas pessoas do povo ficaram com tanta raiva, e aí começou aquilo. Lembra que eu falei que a infidelidade leva à instabilidade, a problema geral? O povo estava insatisfeito, embora desobedientes, mas queriam bênção. As pessoas não querem obedecer a Deus, mas querem tudo mil maravilhas, quer tudo bênção, quer só bênção, quer que Deus abençoe, mas não faz nada. Não é obediente, não quer servir a Deus, mas quer que Deus só dê carro, dê casa, dê isso, dê aquilo outro, quer que tudo seja uma maravilha e cure. Esses aí queriam isso. Aí ficaram revoltados com Amon. Em 2 anos foram lá, mataram Amon. Na sequência do texto diz que o restante do povo não aceitou aquele crime, prenderam os assassinos de Amon e colocaram como rei o filho de Amon. Adivinha quem era o filho de Amon? Quem era? Quem? Josias, o filho de Amon. Então, capítulo 22, que aí segue aqui.
Capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Aí o nome da mãe não interessa aqui. Versículo 2. E fez o que era reto, certo, bom aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Lembra que eu já expliquei? O pai de Josias era bom, não era Davi. Mas quando eu falo Davi, seu pai, toda vez que falo assim é porque essa família real começou em Davi, lá muitos anos antes. Então a referência de um rei bom era quem era fiel como Davi. Então esse Josias andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Assume Josias, e Josias muda essa situação. Na sequência aqui, vamos lendo aqui, ó. Mas antes de ler, eu quero que vocês sempre lembrem. No reinado de Manassés, Deus já tinha dito que chega, acabou, vocês vão ser destruídos. Já tinha dito, já estava certo. Aí depois de Manassés, assume Amon, péssimo rei, 2 aninhos, péssimo rei, mas a condenação já estava dada. Assume Josias. Esse povo estava condenado, não estava? Deus já não tinha dito, chega, acabou, vocês são desobedientes? Assume Josias, só que Josias é fiel a Deus. Igual também foi Ezequias. E com Ezequias, Deus livrou eles do cativeiro da destruição, não livrou? Só que depois de Josias, Manassés e Amon não levaram isso em conta. Então agora a condenação já estava decretada, porque aquele povo, mesmo que um rei fosse bom, aquele povo sempre voltava para a idolatria. Eles precisavam de, vamos dizer assim, um remédio mais amargo. O cativeiro, a destruição, a levada cativo era a lição que precisava para eles aprender. Só um rei ser fiel não estava resolvendo, mas Josias, mesmo assim, era um rei fiel. Ele era um rei fiel. Mas eu quero mostrar isso para vocês entenderem algo no final aqui. Vamos seguir. Versículo 3. Então sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, ou seja, ele estava governando há 18 anos, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Asafias, filho de a casa do Senhor, dizendo, ele mandou esse escrivão até a igreja, mandou lá. Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, ele diz, vai lá no sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, a qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa do Senhor, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procederam com fidelidade. O que diz aqui? Li rapidinho, que eu quero ler e ensinar. Josias assumiu, preocupado em ser fiel a Deus. Após 18 anos de governo, o que ele fala? Ele olhou e falou assim, sabe uma coisa? Vou reformar a igreja, a casa de Deus, a casa do Senhor é o templo. Ele falou, vou reformar. E aí ele deu as instruções para pegar o dinheiro que estava lá guardado e pagar os pedreiros. Isso aqui que ele está dizendo. Ele, na sua desejo de fidelidade, ele manda reformar a casa de Deus. Só que esse Josias era um rei que tinha tido o avô Manassés durante 55 anos, e agora o pai Amon, que não tinha compromisso nenhum com Deus. Então esse Josias, ele tinha uma noção de que precisava ser fiel a Deus, mas ele não sabia bem o que fazer. Então ele começou de que jeito? Ele falou, sabe o que eu vou fazer?
não sei bem como ser fiel a Deus, mas eu acho que tem que ser fiel ao nosso Deus. Vou mandar reformar a casa de Deus. Mandou reformar. Aí o que vem na sequência? Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. Você sabe o que chama a atenção aqui? Quando o rei Josias manda reformar, aí ele manda um escrivão e até o sacerdote, que o sacerdote ficava o tempo inteiro aonde? Aonde que o sacerdote ficava? Na igreja. Era assim, que nem o pastor Leandro. Está aqui, está na igreja. Aí ele manda um representante, o rei manda um representante para falar com o sacerdote e iniciar a reforma. Aí começa uma reforma, e mexe na parede e tal, e quebra, e começa a mexer nos livros, e começa, aí reforma, sabe como é que era? Pega os móveis novos, quebra, e vai, e tira o entulho. Nessa coisa de tirar o entulho, o sacerdote que ficava dentro da casa de Deus falou o seguinte, rapaz, olha que coisa interessante, que coisa, tem coisa assim estranha, né? O sacerdote, que era o que liderava espiritualmente o povo, falou: rapaz, que mexeram nos entulhos, a gente achou a Bíblia. Em outras palavras, quando falar achou a lei do Senhor, a gente mexendo lá nos armários velhos para reformar, que tinha que consertar. Aí, rapaz, a gente achou a Bíblia. Agora, olha só, eles acharam a lei de Deus, a Bíblia, dentro da igreja. Vocês conseguem entender isso? Fala para mim, tem sentido? A Bíblia está lá no cinema. Até que você fala: nossa, que esquisito, né? Uma Bíblia no cinema. Ou você vai lá na padaria e está trabalhando, e lá na padaria acha uma Bíblia. Aí o Toninho vem: Márcio, sabe, eu estava lá tomando um café na padaria, mas que de repente lá no meio das coisas eu achei uma Bíblia. Eu falo: Toninho, uma Bíblia lá na padaria, no açougue. Estava lá mexendo nas carnes, foi cortar lá uma carne de terceira, né? Porque segunda e primeira não dá mais. Então, foi lá comprar uma de terceira, que é o que dava para pagar. E quando tirou lá a peça de carne, embaixo tinha uma Bíblia. Aí você fala: uma Bíblia lá no meio das carnes da sua? É estranho. Agora, onde eles acharam a palavra de Deus? Aonde? Dentro da igreja. E quem achou? O sacerdote. Isso era sinal de quê? De desprezo total. Aquele prédio existia por existir. Ninguém consultava a palavra, ninguém estava preocupado em saber qual a vontade de Deus. E o livro ficou tão abandonado, tão largado, que é como se tivesse perdido. É isso que está dizendo o texto. Quando diz que achou lá dentro, né, é porque todo mundo abandonou a Deus. Agora vocês entendem por que o veredito de Deus falando: chega, acabou, vocês vão ser destruídos? Vocês percebem o abandono? Agora, um alerta que é feito para a gente que a gente não tenha perdido a palavra de Deus dentro da igreja. O que significa isso hoje em dia? Lá, a igreja estava lá, tinha um sacerdote, mas ninguém estava preocupado com a vontade de Deus. Existia o prédio, existiam as funções, mas ninguém estava cumprindo. É algo que, isso é uma lição para nós, mesmo eu e você estando na igreja, e no dia a dia, na vida, nos negócios, nas nossas ações, simplesmente a gente levar a vida despreocupado com o que a palavra diz. Então não é só a igreja existir, não é só eu e você vir a ela, não só ter um pastor aqui, não é só as pessoas estarem aqui. O mais importante é que a palavra esteja viva e para sendo praticada no nosso dia a dia. Porque senão
A palavra é como se, sabe aquela coisa que o povo tem costume de deixar a Bíblia aberta em casa, lá num salmo, em um texto, não é? Aí você olha e você fala, mas alguém pratica? Não sabe nem o que tem lá. Isso é perder a palavra, não é o literal de perder o livro, mas é perder a palavra no sentido da prática. Existe tudo, mas não fazer. Nós temos que estar atentos a isso. E aí, diante dessa situação, o que aconteceu? Levaram esse livro para Josias, leram para Josias, e quando leu, aí ele entendeu quais eram as falhas, porque nem ele sabia, mas quando leu a Bíblia, leu o livro, ele entendeu as falhas. Versículo 14, é que eu não vou ler porque a gente já tem que encerrar. Versículo 14, então ali, Hulda a profetiza. O rei, quando leu o que estava na palavra de Deus, ele viu as falhas e falou o seguinte, olha, a gente está muito errado, a gente está muito desobediente a Deus. E aí ele vai consultar essa profetisa e fala, olha, e aí, como é que fica a nossa situação diante das nossas falhas? Sabe o que a profeta disse? A profeta aqui, ela falou o seguinte, Josias, deixa eu te falar um negócio da parte de Deus. É assim, Israel pecou tanto, abandonou tanto a Deus, que Israel já está condenado. O povo já está condenado, Deus já decretou. Vocês lembram que eu citei Manassés, que o profeta Isaías lá alertou, os profetas alertaram Manassés dizendo, olha, chega, acabou. Lembra disso? Lembram? Quando chega Josias, que vai consultar a profeta aqui, ela falou, olha, não tem mais jeito, já foi, já não tem mais volta. Só que, o que a profeta disse? O profeta falou o seguinte, só que Josias, você, no seu reinado, essas coisas não vão acontecer, por um único motivo, pela tua fidelidade, por você, Josias, pela sua fidelidade, você vai reinar, vai chegar até o fim do seu reino em paz. Mas depois que você falecer, essas coisas vão acontecer. Só não acontece agora por causa de você, não é por causa do povo, porque o povo é essa coisa que já veio aí, né? Eles eram desobedientes, mas a profeta diz, por causa de você, a tua fé, então o teu reinado vai se concretizar, vai ser em paz. O povo, Israel, Judá, vai ser levado cativo, a condenação virá, mas não acontece durante o seu reinado, porque Deus levou em consideração a sua fidelidade, só a tua, Josias. Vocês estão acompanhando aqui, meus irmãos? Então, aí depois disso, Josias faz uma grande Páscoa, celebra um grande culto a Deus, ele destrói a idolatria, destrói os altares, faz tudo isso, ele faz tudo de acordo com a vontade de Deus. Só que na próxima aula a gente vai ver que o reino de Judá cai diante da Babilônia. Mas quando cai? Logo depois da morte de Josias. O que a gente enxerga nisso? Vocês veem, vocês percebem que às vezes as pessoas, eu ou você, às vezes a gente parece que está lutando sozinho contra o mundo. É o caso de Josias. Ele era o único preocupado e fiel a Deus. Até a Bíblia estava esquecida dentro da casa de Deus por tamanho menosprezo, tamanho indiferença do povo. E Josias tinha a postura diferente. A condenação já estava certa, determinada, já não tinha mais volta. Não tinha mais volta, não é porque Deus é muito amigo, é porque aquele povo é essa coisa que você viu. Eles eram infiéis a Deus, não estavam nem aí com Deus. Só que Josias, uma única pessoa, não foi pelo seu cargo de rei, mas pela sua fidelidade, Deus se
segurou esse juízo em respeito à fidelidade de Josias. O seu pai e o seu avô foram infiéis. Os reis que vieram depois de Josias foram infiéis. A gente vai ver na próxima aula que foram infiéis. Todos. Somente Josias. E com a situação dessa, Eduardo, não era para pensar assim, o que adianta? Ninguém está nem aí, ó, ninguém está nem aí para a casa de Deus. Eu reformo, eu tomo cuidado com a casa de Deus, eu chamei para fazer a Páscoa, estou chamando todo mundo, mas o povo não liga, o povo não se preocupa. Não adianta, eu vou largar a mão. Eu estou me esforçando, querendo ser fiel, querendo as coisas certinho, e aí ninguém está nem aí, todo mundo vira as costas, todo mundo continua fazendo as coisas. Eu falo, ninguém está nem aí. Eu vou largar a mão. Não foi isso que Josias fez. E Deus, em reconhecimento e em respeito à fidelidade de Josias, Josias viveu e foi até a sua morte guardado, e nenhum dos julgamentos aconteceram no reinado de Josias pela fidelidade dele. Agora fala para mim, o que Deus espera, Ele é a fidelidade de cada um de nós, e Ele vai honrar o teu compromisso seu com Deus. Então esse pensamento de mas ninguém está nem aí, não importa o que eu faço, parece que eu estou sozinho. Você sabe com quem você está? Com Deus. E quem está com Deus não precisa de mais ninguém, ou precisa? Josias, ele fez, mesmo com o decreto já determinado da destruição, mesmo com a diferença do povo, Josias, na sequência aqui do texto, não vai dar para ler, você vai ver, ele fez, no capítulo 23 aqui, diz que a maior Páscoa aqui já foi feita. Páscoa é, na nossa linguagem, a Páscoa do judeu é equivalente à ceia nossa, sabe o culto de ceia? Ele fez um grande culto de ceia que diz que diz que nenhum culto de ceia tinha sido daquele jeito, desde a época lá de Moisés, nunca tinha sido tão grandioso, tão bonito, tão, caprichado como foi Josias. Ele não estava nem aí se os outros estavam ou não acompanhando ele. Ele disse: eu como rei, eu vou ser fiel, vou fazer a minha parte. E Deus, da parte dele, disse: Josias, em respeito, em consideração à tua fidelidade, o teu reinado, a tua vida, eu honro. Depois de você, a condenação vem, mas enquanto você estiver aí, nada vai acontecer. Irmãos, essa lição de Josias, o último rei fiel de Israel, é uma lição para a gente que está na vida. Você pode estar enfrentando isso na igreja, você pode estar enfrentando isso no seu trabalho, você pode estar enfrentando isso na sua casa, que parece que você está sozinho querendo as coisas, e ninguém te ajuda, ninguém coopera, ninguém faz nada, parece que todo mundo está contra. E daí, meu irmão, se você tem um compromisso com Deus, é você e Deus, e Ele vai te honrar, Ele vai honrar, te sustentar. Enquanto você tiver essa firmeza, é Deus que vai cuidando de você. É Deus cuidando de você. Pode vir cair tudo ao teu redor, mas Deus vai cuidar, porque Ele honra a tua fé. E foi isso com Josias. A lição de Josias, a vida de Josias foi essa. Esse reinado só não acabou com Josias, na época de Josias, por Josias, somente por isso, porque nem os sacerdotes sabiam onde estava o livro da lei, nem quem deveria ser responsável pela fidelidade a Deus não estava preocupado, mas Josias estava. Josias chorou, Josias clamou, e mesmo diante de tudo isso, ele foi fiel e Deus honrou a sua fidelidade. Então, meu irmão, minha irmã, não desanime do que o seu compromisso com Deus. Continue, porque nós temos um Deus que honra. Nós temos um Deus que honra o teu compromisso. E mesmo que ninguém vá contigo, mas Deus estará contigo. Que Deus abençoe a todos. Presidente Luiz, que você ama.
Amém?